ele e na sua palavra o traga hoje que é a graça da morte aos chamados e para os primitivos. Não é sobre um futuro distante, mas sobre o papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Na segunda mensagem da série, todos eles já compreendem para o símbolo do cavalo vermelho e entender qual é a sua mensagem para o futuro. Amém? Amém? Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós vamos ler juntos. Apocalipse 3, 6, versículo 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado grande espada. Vamos ler junto aí? Vamos ler junto? Vai. 1, 2, 3 e... Cadê? No 2, no 2. Volta lá, filho. É 3, isso. 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. E ele foi dado grande espada. Pai, fala com os nossos corações dessa noite. Ansiamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Você diz o amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Coisa boa. Existe uma palavra que define o nosso século. Talvez seja a palavra mais escolhida aqui, aplicada para a nossa noite, talvez seja a palavra conflito. Vivemos cercados por guerras, guerras entre as nações, guerra dentro das famílias, nos casamentos, nas empresas, ideologia, guerras ideológicas, espirituais, tantas guerras, tantos rumores de guerra. Interessante é que nunca houve tanta tecnologia e, paradoxalmente, isso aqui nunca houve tanta dificuldade para as pessoas viverem em paz. O homem conseguiu conquistar o espaço, mas ainda não conseguiu conquistar seu próprio coração. O homem criou armas capazes de destruir cidades inteiras, mas continua incapaz de dominar a sua própria ira, sua própria emoção. É exatamente isso que João contempla quando o segundo selo ele é aberto. Perceba que a narrativa não traz Satanás como aquele que abre esse selo. Novamente, João ele traz para a nossa realidade que quem abre o segundo selo é quem, gente? Cordeiro. Isso nos lembra da verdade apresentada lá na primeira mensagem que a gente teve na semana passada. Jesus ele continua ainda absolutamente soberano. Você diz um amém por isso. Nada foge do seu controle, nada foge da sua mão. Agora, porém, segundo o cavalo branco representava e era representado por um conquistador. Agora aparece um cavalo vermelho, cor de sangue, da violência, da destruição, da guerra. E o texto não está apenas falando de batalhas militares. Está descrevendo também o estado do coração humano, longe da presença de Deus. Desde Caim e Abel até os conflitos internacionais de hoje, o pecado sempre produz violência.
Bem, existe uma boa notícia, amém? O Apocalipse nunca foi escrito para provocar medo na nossa vida. Foi escrito para fortalecer a esperança da igreja, e nós nos levantamos como igreja nesse tempo. Nós nos levantamos como igreja nesse tempo, que toda a guerra termina quando o rei da paz ele aparece. E hoje a gente vai ver 4 verdades. Eu separei 4 pontos extraordinários diante da revelação desse cavalo vermelho. E você diz um amém para a gente começar esse tempo. Glória a Deus. Primeiro ponto, repete comigo: Jesus Cristo, o Rei da Paz, triunfará sobre o cavaleiro da violência. Jesus Cristo, o Rei da Paz, vai triunfar sobre o cavaleiro e seu cavalo espalhado e espalhando violência. O texto começa assim, ó: seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Perceba, não é para provocar só violência. Recebeu poder para tirar a paz da terra. O texto não diz que ele cria a violência. Ele simplesmente tira essa paz. Porque onde a paz de Deus é retirada, a violência naturalmente aparece. Onde a paz de Deus é retirada, o sangue normalmente tende a aparecer. Pecado sempre destrói aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus cria. Foi assim no Éden. Enquanto Deus reinava, o coração do homem existia paz. E após o pecado ter entrado, o que acontece? Vem a culpa, depois a inveja, depois o primeiro homicídio, depois a guerra. O cavalo vermelho aqui apenas revela aquilo que o pecado produz, aquilo que um coração distante de Deus é capaz de produzir. Jesus, porém, vem trazer exatamente aquilo que é o contrário, aquilo que é o oposto. Enquanto o cavaleiro vermelho, ele vem com a sua espada e espalha o medo, Jesus ele vem e distribui paz. Quando o mundo oferece tréguas temporárias, Cristo oferece paz permanente. Jesus diz assim, ó, João, capítulo 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É engraçado que na fase do crente, na nossa fase de vida, a gente, quando está aqui na igreja, eu sempre tenho o costume de falar com a Dani assim: olha, o negócio está tão bom que eu já começo a ficar preocupado. Você também é assim? Quando tá um negócio meio tranquilão, um negócio meio de paz na tua casa, já viu? Você fica assim, rapaz, que tempo maravilhoso, a gente desfruta preocupado. Isso é o nosso coração, com as incertezas humanas. Porque diante de Deus e do seu poderio, ele nos dá a paz que o mundo e a humanidade não consegue compreender. Porque tem paz além das notícias, tem paz além dos cenários, tem paz além das circunstâncias, além daquilo que a gente está vivendo também. Essa paz, a paz de Jesus. Jesus aqui não está falando da ausência de problemas, ele está falando da presença dele. A paz bíblica não depende dessas circunstâncias. A paz bíblica, a paz de Cristo, depende da companhia daquele que é o príncipe da paz. Ele é o soberano, Jesus é o príncipe da paz, ele é o cordeiro. É possível haver guerra ao redor, é possível. E paz dentro do coração, é possível passar por problemas, é possível, por cenários, mas guardar essa paz dentro do coração. A história diz que Paulo estava preso, mas estava em paz. Os discípulos estavam no meio da tempestade, mas quando Jesus entrou no barco, o que acontece? O mar se aquieta, o vento fica quieto, a paz voltou. Sabe por quê, irmão? Escuta isso aqui. Porque paz não é o sentimento. Fala assim pro teu irmão assim, paz não é sentimento. Fala para ele. Paz é uma pessoa. Paz é uma pessoa. Paz é Cristo Jesus, o único Cordeiro
digno de desatar os seus. Existem pessoas, talvez, vivendo guerras terríveis, invisíveis. Ninguém percebe, mas dentro delas existe uma ansiedade, um medo, uma depressão, uma insegurança, talvez uma culpa. E esse cavaleiro vermelho não destrói apenas cidades, ele tenta destruir também os nossos corações. E Cristo continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Cavaleiro Vermelho pode tirar a paz da terra, escute isso aqui, mas jamais conseguirá tirar a paz do coração que pertence a Cristo. Jamais! Não existe paz verdadeira longe do Senhor. Verdadeira paz, ela nunca foi geográfica. A verdadeira paz sempre foi espiritual. Pensador cristão, Agostinho, ele declara assim, ó: nosso coração permanecerá inquieto até descansar em Deus. Não existe paz verdadeira longe de Cristo. Todo o resto é apenas distração. Talvez você tenha chegado aqui hoje vivendo uma guerra dentro de si, uma guerra dentro do teu interior. Teu casamento está em guerra, sua mente está em guerra, a sua casa está em guerra, mas onde Jesus entra, a guerra perde espaço. Onde Jesus entra e é convidado, a guerra perde espaço, irmão. Que a presença do rei sempre vence violência, sempre vai vencer o pecado. Agora precisa-se ter um coração convidativo a esse rei, a esse príncipe da paz. Que nos leva ao segundo ponto. A espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Repete comigo aí. A espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Você diz o amém por isso aí? E lhe foi dado uma espada. A espada aqui, nesse texto, representa a autoridade para destruir. E ao longo da história, a gente percebe que impérios nasceram pela espada. Reinos foram erguidos pela espada. E aí vem Jesus e apresenta outra espada. Paulo diz assim, ó: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Que contraste. Que contraste extraordinário. O mundo vence pessoas pela força. E aí vem Deus e vence o nosso coração pela palavra. Pedro tenta defender Jesus com uma espada e Jesus o repreende. Porque o reino não avança pela violência, avança pela verdade. O reino de Deus avança pela verdade. A espada dos homens produz morte. Agora, a espada do Espírito, a espada de Deus, produz em nós vida. A espada do mundo corta corpos. E a espada da palavra corta consciência. Hebreus afirma que ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela separa as intenções, separa discernimentos, separa pensamentos. Ela alcança onde nenhuma arma humana consegue chegar. Vivemos numa geração onde a geração acredita que a gente vence debates levantando voz. E Deus, ele continua vencendo pessoas através da sua palavra. Nenhum argumento humano, nenhuma argumentação é capaz de substituir a Bíblia aberta. Nenhuma opinião, escuta isso aqui, em nome de Jesus, nenhuma opinião vale mais do que a Escritura aberta. E é por isso que você me conhece como pastor, você sabe, né? Irmão, quando a gente tem alguma demanda, quando a gente tem algumas situações, peraí, vamos abrir a Bíblia
Vamos ver o que a Bíblia diz. Esquece o que eu penso, esquece o que você pensa. Vamos trazer o cenário que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo. E agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Enquanto o mundo diz que não existe uma verdade absoluta, eu continuo afirmando e vou morrer defendendo essa verdade. A verdade é única e é absoluta, e ela se chama Jesus. E o que você quiser conhecer a respeito do Príncipe da Paz está contido na palavra de Deus. Essa é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Enquanto o mundo levanta espadas para destruir pessoas, Deus ele levanta a sua palavra para reconstruir vidas. De todas as armas, essa continua sendo a maior arma que a gente tem disponível. Martinho Lutero ele afirma assim, ó, a palavra fez tudo. Eu repito, a palavra fez tudo. A palavra enfrentou impérios, papados, perseguições, de tudo que se poderia permanecer de poderes. A palavra de Deus continua no passado, no presente e continuará eternamente na nossa vida. A igreja precisa, e isso é uma das orações que eu faço, a igreja ela precisa voltar para a Bíblia. A verdade é que a igreja precisa voltar para a realidade bíblica, onde existem menos opiniões e mais escrituras, menos entretenimento e muito mais revelação e interpretação da Bíblia. A igreja precisa voltar para um lugar onde exista menos palco e mais altares levantados diante dos nossos corações. Essa semana eu estava vendo um vídeo, um corte, né? Uma pessoa falando que, desculpa a expressão, o mundo ele é e vai ser governado por idiotas. Porque, em sua maioria, e tendo relevância na sua maioria, aqueles que pensam são e sofrem escárnios. Aqueles que têm opinião formada baseado naquilo que é certo, segundo a história, segundo a geografia, segundo os estudos, são idiotinizados. Difícil a palavra. Porque a maioria não quer saber a verdade, a maioria não quer estudar. E trazendo isso para a nossa realidade, eu estava conversando com a Dani, é interessante o como isso começou na igreja. Que isso, pastor? Irmão, você quer saber esse negócio aí de. Quantos já viram aí na internet? Chega a ser engraçado que essa geração está vivendo. Meu Deus do céu, como é que é o nome? Six Seven. Como é que é o negócio que tem? Competição de. Hã? Farmar Áurea. Aura, sei lá. Aura. Bom, já viu os caras tudo grandão, 20 e poucos anos, farmando Aura. Aí você vê, você já viu já o vídeo do cara fazendo assim? Isso aqui que o cara é gordinho, né? Esse vídeo viralizou. Ó, ó, ó. Farma Aura. Você acha isso engraçado? Você acha isso estranho? Não, não choca, gente? Agora, se você parar para analisar, sabe por que isso não me choca? É polêmico. Não me choca porque isso começou com a igreja. Não me choca porque isso começou com a igreja. Todo mundo sabe que é loucura isso? Esse negócio de farmar aula. Todo mundo. Quem acha isso bacana? Um cara de 20 e poucos anos fazer um negócio daquele. Tu acha bacana? Tu acha bacana, irmão? Não é bacana. Não é um negócio estranho, um negócio, sabe, bobo. É a mesma coisa. Isso, escuta isso aqui. Isso não me escandaliza, porque isso começou dentro da igreja. Quando temos movimentos onde as pessoas se emocionam, onde elas acham que falar em línguas estranhas, né? É onde as pessoas procuram igreja com movimento para pastores revelarem CPF. Os movimentos, as vestes todas brancas, o povo rodopiando. Começou na igreja.
Quando a gente aceita esse tipo de movimento, quando você pega a Bíblia e você olha a Bíblia e você vê que nada disso é bíblico, está contido dentro do texto bíblico, e você se acostuma e você acha legal e você vai para esses lugares, irmão, tem diferença nenhuma. Os movimentos começaram dentro da igreja. Se isso não choca você dentro da igreja, o Six Seven também não precisa chocar você. Porque o emocionalismo, a falta de verdade, o excesso de movimentos estúpidos que não levam a Deus, que não apontam para Cristo, mas que apontam para as tuas necessidades, para o que você está vivendo, para as tuas dores somente. Hoje temos um culto revelado para que você seja saciado nos teus desejos e na tua vontade, e não nas vontades de Deus sendo cumpridas através de você. Nós somos responsáveis pelo mundo que temos. Se há adolescentes assim, se há homens assim, a pergunta que eu te faço é: quem criou esses homens? Quem criou esses adolescentes? Que o mundo será governado pela maioria e aqueles que revelam e conhecem as verdades do mundo são ridicularizados, que dirá dentro da igreja, onde vivemos esse movimento muito antes do que o mundo vive. Quem prega a verdade é ridicularizado. Quem fala de Bíblia não tem relevância, porque não atrai gente. Mas a palavra que foi escrita no passado é a mesma palavra que se cumpre hoje e se cumprirá no amanhã. E o meu desejo é que quando a gente canta Maranata, é que isso seja realmente uma verdade do nosso coração para cantar. A igreja precisa de mais palavras e menos movimentos. A igreja precisa de mais verdades sobre Cristo e quem é Cristo e o porquê o servimos, do que movimentos que geram emoção. E no dia assim, pastor, mas tem a igreja do movimento cai-cai, já viu? O irmãozinho caiu, irmãozinho cai toda semana no poder. Todo domingo o irmãozinho cai no poder. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Paulo só caiu uma vez e quando ele se levantou um homem completamente temente, diferente do que ele era no passado. Não adianta você viver um movimento de cai-cai e levantar e durante a sua semana ser sempre a mesma pessoa que você é quando não está na igreja. Do que adianta? Crente não vive de movimento, o crente é alimentado por palavra. Ponto 3. Cristo é triunfante sobre toda a batalha espiritual, e eu creio nisso. Cristo me basta. Cristo me basta. Efésios 6,13 diz assim, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Inabalável. Quando os nossos olhos estão em Deus, nenhum resultado que a gente seja capaz de produzir gera frustração na gente, porque a gente sabe que o que estamos fazendo é para Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Fazer coisas para Deus significa ser opositor ao mundo. Fazer coisas para Deus significa estar opondo-se à realidade dos dias. E o maior erro do cristão é pensar que toda guerra é visível. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem toda batalha acontece diante dos nossos olhos. Existem batalhas, existem guerras acontecendo dentro da nossa mente. Existem guerras agora, enquanto você está aí sentado me ouvindo, acontecendo dentro da sua alma, nas emoções, nos desejos. E Paulo vem e nos lembra lá em Efésios 6,12, ele fala assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Às vezes a gente quer culpar pessoas, quando existe uma batalha espiritual acontecendo por trás. E você que me conhece sabe que eu não sou de espiritualizar tudo. Isso não significa enxergar demônio em tudo, amém ou não amém? Hã? Você está comigo? Agora, significa reconhecer que existe um conflito espiritual e ele é real. E é por isso Deus ele nos entrega não só a sua espada, ele entrega a armadura completa, capacete, couraça, escudo, cinturão, sandálias. Porque quem pertence ao reino de Deus vive preparado. Quem pertence ao reino de Deus vive preparado. Agora deixa eu falar uma coisa para você, escuta isso aqui. Satanás sabe o que ele procura? Brechas. Satanás ele procura brechas. Lembro-me do passado, há uns 10 anos atrás, assim que a gente se mudou para cá, 10, 11 anos atrás, a gente veio com o planejamento de estar dentro da igreja, retornar para aquilo que o Senhor tinha para realizar na nossa vida. E eu lembro que toda vez que eu pegava a Dani, botava no carro para a gente ir para a igreja, de casa até a igreja, eram os momentos onde a gente tinha mais briga. Lembra disso? É impressionante, a gente passava o dia bem, mas era comentar e ir para a igreja, ter esse cenário de ir para a igreja, a gente entrava no carro, de casa para a igreja, era uma loucura. E quando a gente chegava na igreja, eu principalmente, quando eu chegava na igreja, o coração estava como? Irmão, indignado, enfurecido, cheio de ódio. E o que se vivia dentro daquele lugar, às vezes nem percebia. Era pior, a gente saía pior. Entrava, a gente ia para um lugar para sair melhor e a gente saía pior, porque a gente chegava mal e a gente saía pior do que a gente entrou, porque a gente não conseguia cultuar, a gente não conseguia entregar, a gente não conseguia receber. A gente voltava para casa pior. Apesar de você não identificar que existem esferas espirituais e o inimigo ele trama para que você não tenha paz nem no culto, isso não significa que não exista. Isso não significa que o diabo ele não insista, ele não persista sobre romper com a sua paz para viver um culto diante de Deus. Tudo que ele quer é uma brecha. Tudo que o inimigo quer é uma brecha. Precisamos fortalecer o nosso espírito, precisamos fortalecer a nossa alma. Uma coisa que o inimigo nunca vai querer é que uma família tenha paz. Nunca. Mas ele se levantou para ser derrotado pelo Cordeiro, que é detentor da espada e da couraça. Pode perceber, casais, percebam, fiquem atentos, que o maior tempo de crise, o maior tempo de brigas, são poucas horas antes de um culto começar. Analise. Otmani, ele diz assim, ó, não lutamos para alcançar a posição, lutamos a partir da posição que Cristo já conquistou. Eu vou repetir, não lutamos para alcançar a posição, lutamos a partir da posição que Cristo já conquistou. Isso aqui é uma verdade extraordinária para a nossa vida. Estamos assentados com Cristo e a posição que Cristo está é como mais do que vencedor, mais do que vitoriosos, e somos vitoriosos nele. E é interessante que em toda a batalha que a gente entra, se a gente parar para pensar nisso, nossa batalha já parte da vitória. Talvez o inimigo tenha dito que a sua família realmente acabou. Eu repito que seu filho não tenha mais jeito. Seu ministério terminou. Existe um Cristo que continua vencendo todas as guerras espirituais. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. O inferno, ele conhece o nome dele. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Demônios tremem diante dele. O mesmo Cristo que venceu na cruz continua vencendo e vencerá para sempre.
Ah, meu irmão. Acorda aí! Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, amém? Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Quarto e último ponto. Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Fiel e verdadeiro. Observe como Deus encerra essa cena. João começa vendo o cavalo vermelho, mas termina vendo outro cavalo, agora um cavalo branco. Agora não é mais um falso conquistador como semana passada. Agora é o verdadeiro rei. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Quanto cavaleiro vermelho espalha sangue, Jesus derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Quanto aquele cavaleiro promove a guerra, Cristo estabelece a paz. Enquanto um destrói, o outro restaura. Apocalipse nunca termina na guerra, sempre termina na glória. Nunca termina na derrota, termina no triunfo do Cordeiro. Apocalipse, escute isso aqui, ao contrário do que você imagina, talvez você não tenha lido por medo, nunca termina com medo, termina numa multidão vestida de branco. Por isso que nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não está nos governos, nas economias, é muito menos nas alianças internacionais. Nossa esperança está e continua sendo Cristo. Nossa esperança continua sendo Cristo. E a sua promessa é que ele voltará e toda lágrima será enxugada, toda guerra cessará, toda injustiça acabará, pecado será vencido definitivamente e reinaremos para sempre junto com ele. Cavaleiro Vermelho pode descrever capítulos de sofrimento na história, mas somente Jesus escreverá o último capítulo da eternidade. O último capítulo nunca pertence ao inferno, nunca pertencerá ao inferno. O último capítulo, sabe, pertence ao Cordeiro. Pensador cristão, Billy Graham, declarou assim, ó, eu li a última página da Bíblia, no final, escuta isso aqui, Cristo vence. Cristo vence. Essa é a esperança da igreja. Não caminhamos para uma derrota. Nós caminhamos para um encontro. Eu e você caminhamos para um encontro. Levante seus olhos, levante seus olhos, levante seus olhos. Isso. Não olhe apenas para as guerras. Olhe para o Rei Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Para de olhar para os conflitos. Olha para o Rei. Olha para o trono. Não olhe apenas para o cavalo vermelho. Olhe para o Cordeiro que é fiel e é verdadeiro e tem uma promessa, uma palavra de vida sobre a tua vida. É o mesmo Cristo que abriu os selos será o Cristo que encerrará toda a história. Toda a história. Todo lamento. Todas as dores. Apocalipse 6 não foi escrito para produzir medo. Apocalipse 6 foi escrito para produzir esperança e fortalecer a nossa esperança nele. As guerras, deixa eu contar uma coisa para você. Guerras vão continuar. Conflitos tendem a aumentar. Violência, há 5, 6 anos atrás, a gente fala assim, só no Rio que tem violência, né? Já chegou em Cabo Frio e está com força total. Violência, deixa eu contar um lugar para você, vai continuar crescendo. Mas nenhuma dessas coisas são capazes de superar o governo do Cordeiro de Deus.
Ele continua governando a história, ele continua governando a tua história. Ele continua sentado no trono, ele continua governando os reinos, ele continua chamando sua igreja para permanecer firme. Tiago diz assim, ó, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa continua sendo a nossa mensagem. Não pregamos o cavaleiro vermelho, pregamos o cordeiro. Não anunciamos o medo. O que Deus nos chama a igreja para viver e para anunciar é que ainda há esperança. Não proclamamos derrota, proclamamos a vitória de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Eu quero encerrar com você com essa visão gloriosa de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, ó, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos, línguas, vestidos de branco diante do trono. Essa é a certeza, essa é a verdade que sustenta a igreja. Cristo será e continuará sendo, foi e continuará sendo para sempre vitorioso. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Lembro da canção que diz: Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vencendo. Feche os olhos. Pai, nós continuamos a receber a tua palavra, Senhor. Continuamos, Senhor, a sermos despertados, a ter o nosso coração despertado para o que o Senhor já programou para esse mundo, as tuas verdades. E a realidade desse mundo já não nos surpreende, porque estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, independente do cenário, independente do que o mundo nos diz, que a história nos conta, nós cremos que o Senhor é verdadeiro, que a tua palavra é verdadeira e junto contigo governaremos para sempre, sempre. Nós somos mais do que vencedores, porque a posição onde o Senhor está é uma posição de vencedor. É uma posição de autoridade, e toda a autoridade que lhe foi dada, o Senhor também nos deu para expulsar demônios, para atuar no meio espiritual e também para que a nossa vida fosse trazida à realidade da tua vida sobre nós. Leva-nos nessa semana, Senhor, para viver a verdade do Senhor sobre as nossas vidas, para viver a tua autoridade e expressar a autoridade que há no teu nome sobre outras vidas. Pai, nos leva para esse cenário, nos leva para o cenário onde somos desafiados, para que saiamos das adversidades mais do que vitoriosos por quem o Senhor é e não por aquilo que somos capazes de produzir. Queremos viver esse cenário, Senhor, onde a nossa fé é provada e aonde saímos experimentados, maduros, como igreja que permanece na tua palavra, alimentada pela tua palavra. Fiel e verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. Nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Nós entramos nessa semana declarando isso, Senhor. O Senhor nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. E que isso seja a verdade em nós durante a nossa semana. Independente do que se levante, independente da oposição, nós vamos para dentro, porque a gente sabe que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Leva a tua igreja debaixo dessa realidade, Senhor. E que vivamos
a tua verdade sobre nós. Os teus filhos debaixo da tua paz, guarda a vida deles. Para a honra e glória do teu nome. Você diz um amém. Eu sou assim, vamos receber. E agora, com o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, guarde vossos corações e mentes. Hoje, para tudo, sempre. Deus te abençoe e vai em paz.